Bem, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre deflacionamento, né? Na verdade é mais a questão de conversão de real para dólar e dólar para real, certo? Tem uma coisa que tem que ser feito um pequeno comentário, é sobre taxa de câmbio, né? Taxa de câmbio, pessoal, nada mais é do que o valor, certo, da moeda nacional expressa em paralelo à moeda referência. No caso, geralmente nós utilizamos o dólar, certo? Ou seja, quanto é que em real vale um dólar, certo? A ideia é essa, certo? Por trás disso existe uma série de fatores, né? Quando eu tenho uma taxa de câmbio desvalorizada, ou seja, um aumento da taxa de câmbio, isso quer dizer o que? Isso quer dizer que o dólar está valendo mais do que o real, ou seja, para eu comprar em real um dólar é mais caro, certo? Ou seja, tipo, há 2 anos atrás a taxa de câmbio estava 3,6, quer dizer o que? Para cada R$ 1 no mercado internacional, a equivalência é o que? R$ 3,60, certo? Hoje atual, agora agosto de 2020, um dólar equivale ao que? A R$ 5,50. Ou seja, eu tenho uma desvalorização cambial, ou seja, ficou um dólar está valendo mais reais do que antes. Para o brasileiro adquirir um dólar ficou mais caro, certo? Isso tem, pessoal, alguns reflexos, certo? Primeiro reflexo, se tem uma desvalorização cambial, é porque eu estou tendo uma desvalorização da moeda nacional, no caso real, no mercado internacional. Ou seja, o real ele perde valor no mercado internacional, ele perde poder de compra, certo? Quando eu tenho o contrário, quando eu tenho uma taxa de câmbio valorizada, ou seja, há uma redução da taxa de câmbio, suponhamos aquele cenário que nós tínhamos de 3,6, né? Há uns 2 anos atrás. Se a gente for mais ou menos para 2011, 2010, 2011, a taxa de câmbio era 1,6, certo? Ou seja, naquela época eu tinha uma valorização cambial comparada há 2 anos atrás, certo? Ou seja, um dólar vale o que? R$ 1,60, certo? Isso é um reflexo de que a moeda nacional está valorizada no mercado internacional, certo? Ela está quase equiparada a um dólar no mercado internacional. Essa questão de valorização da moeda e desvalorização da moeda, isso é um reflexo da economia do país, certo? Quando a economia está bem, quando o governo está conseguindo cumprir seus compromissos, né? Está com crescimento econômico, a tendência é que a sua moeda seja valorizada no mercado internacional. Quando eu tenho períodos de turbulência, períodos que o país não está crescendo, com algum problema, tanto a nível nacional como a nível internacional, como é a pandemia agora, recentemente, ocorre o que? Ocorre uma desvalorização da moeda nacional, certo? Incluindo perda de poder de compra, certo? E aí você me pergunta, professor, e o que é que nós temos a ver com agronegócio? Tudo, certo? Para os exportadores, para quem exporta, é interessante o que? Uma desvalorização cambial. Por quê, professor? Por causa do seguinte: todas as despesas do produtor nacional são reais. Impostos,
salário dos trabalhadores, certo? Tudo isso convertido em real. Mas ele vai receber esse produto com a exportação em dólar, certo? Ora, se ele já está recebendo em dólar e o dólar está valorizado em relação ao real, para ele é interessante. Serve de estímulo, certo? De estímulo que? Para ele exportar, certo? Quando ocorre uma valorização cambial, ele ocorre um desestímulo, certo? Por quê? Porque ele vai exportar, tem as despesas dele em real, vai receber em dólar, só que a diferença entre o real e o dólar está pequena, entendeu? Então, às vezes gera um desestímulo. Em alguns cenários é mais interessante para o produtor vender no mercado interno, dependendo. Nós tínhamos na época do Plano Real, início do Plano Real, em julho de 94, nós tínhamos a equiparação, um dólar para um real, certo? Então não fazia muita diferença para o produtor exportar ou não, certo? Era uma meio que indiferença, certo? Então, interessante essa questão da taxa de câmbio. Já para aquele produtor que ele adquire insumo importado, ou seja, por exemplo, produtor de soja, que ele compra defensivos, compra semente, tudo importada, certo? Só um exemplo, mas tem outros produtos também que demanda maquinário, entendeu? Para ele, quanto menor for a taxa de câmbio, melhor. Por quê? Porque ele vai comprar um produto em dólar, mas vai pagar em real. Percebe? Então, quanto menor for a taxa de câmbio, ele vai conseguir comprar em real aquele insumo ou aquele produto importado a um preço mais acessível, certo? Do que uma taxa de câmbio muito alta como nós estamos vivenciando agora, de 5,5, certo? Ele vai ficar mais caro ele adquirir um produto importado, tudo bem? Mas de suma geral, para o agronegócio, sempre é interessante o que? Uma desvalorização cambial, certo? Porque você consegue vender para o exterior e receber em dólar, certo? Aí você me pergunta, tudo bem, professor, mas quem é que determina essa taxa de câmbio? Certo? Existem duas formas de determinar. Uma vez pelo governo, que é o governo busca controlar, geralmente é uma taxa de câmbio chamada fixa, certo? E eu tenho também a taxa de câmbio que é determinada pelo mercado, pela oferta e demanda de mercado, certo? Que é o que rege a economia brasileira, certo? Lógico, dependendo de alguns cenários, o governo pode atuar, certo? Para tentar controlar ou uma subida muito, uma subida exponencial ou uma queda exponencial, então ele procura atuar no mercado, certo? Mas isso é uma coisa mais profunda que não vem tanto na nossa questão da comercialização, certo? A ideia é, certo? E a taxa de câmbio ela tem um reflexo importantíssimo no agronegócio brasileiro, certo? Ela determina, ela serve de estímulo ou desestímulo aos produtores exportarem, certo? E é interessante que para os alunos, né, ou também para os produtores em geral, principalmente os produtores, que ele tenha conhecimento, certo, de como dá o comportamento da taxa de câmbio, certo? E uma coisa que é interessante se fazer é você saber converter o preço em real para dólar e de dólar para real, certo? Como está vendo aí no slide, quando eu quero converter o preço para o mercado internacional, que seria esse preço real, basta eu pegar o preço do produto, certo, em real, e dividir pela taxa de câmbio vigente,
certo? Naquele período, certo? Já o contrário, quando eu tenho um preço em dólar e quero convertê-lo para real, basta pegar o valor em dólar e multiplicar pela taxa de câmbio que eu vou obter o preço em real. Isso aí a gente vai fazer na nossa aula prática, né, que é a segunda parte, certo? Então, a gente tentar fechar aqui e ir para a parte da parte prática. A taxa de câmbio, ela é interessante, certo? O conhecimento dela, certo? A taxa de câmbio, ela reflete o cenário atual da economia brasileira em relação à economia internacional, ao cenário internacional. A taxa de câmbio, por definição, é quanto vale a moeda nacional em relação a uma moeda internacional padrão. No caso, nós estamos utilizando o dólar, mas pode ser o euro, pode ser a libra esterlina, pode ser o iene, que é do Japão, certo? Cada um tem a sua. Sendo que, em geral, se utiliza o dólar, certo? O dólar americano, certo? Quando eu tenho uma taxa de câmbio desvalorizada, ou seja, um aumento da taxa de câmbio, isso proporciona o quê? Isso proporciona uma desvalorização da moeda nacional em relação ao dólar, certo? Para os exportadores, esse cenário é interessante. Por quê? Porque ele vai ter suas despesas em real e vai receber um pagamento em dólar por aquele produto, certo? Já quando eu tenho uma valorização cambial, ou seja, uma redução da taxa de câmbio, isso reflete uma valorização da moeda nacional em relação à moeda internacional, no caso o dólar, certo? Isso é interessante para os importadores, certo? Por quê? Porque você vai pagar em real por um produto em dólar, sendo que tua moeda está valorizada em relação ao mercado internacional, certo? E aí a gente vai ver que é bem simples você fazer a conversão de real para dólar e de dólar para real.